Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso CELGcast, o seu podcast de saúde mental. Os CELGcasts são promovidos e organizados pelo CELG, o Centro de Estudos Luiz Guedes, que foi fundado em 1959. Ele reúne psiquiatras, psicólogos e outros profissionais envolvidos na saúde mental, tendo foco principalmente em cursos e capacitações e jornadas técnicas, tanto em psicoterapia quanto em outros assuntos. Mas vocês podem nos visitar no www.celg.org.br. A nossa entrevista de hoje ainda faz parte da série Vamos à Jornada do CELG 2022, que vai ocorrer agora de 4 a 6 de agosto em Gramado, no Hotel Serrano, evento presencial. A temática da jornada vai ser sobre resiliência, encontros e desencontros. O nosso assunto de hoje faz parte de uma das mesas redondas do evento, que vai ter uma duração de 2 horas, ou seja, um espaço bem nobre, que vai acontecer na sexta-feira de tarde, na segunda metade da tarde, com a temática conflitos espirituais e crescimento pós-traumático. A gente vai entrevistar agora a psicóloga Milena Nardini Bubbles, psicóloga especialista em psicologia transpessoal. Ela tem mestrado e doutorado, coordena o comitê da Sociedade de Psicologia do Rio Grande do Sul de Psicologia Transpessoal, faz parte de diversas sociedades nessa temática e também é diretora fundadora de um local focado em atendimento multidisciplinar, que é a Unitatis. Ela tem a ênfase na psicologia transpessoal e está em diferentes etapas dessa situação, ou seja, dando aulas, supervisionando e atendendo pacientes também nessa modalidade terapêutica. Milena, muito obrigado pelo teu tempo. Obrigada, muito obrigada pelo convite. Fico muito feliz de poder estar contribuindo com esse momento e com a jornada como um todo. Ela vai abordar um tema universal. Em todos os povos aparece, em todos os locais do globo, em todas as diferentes trajetórias da humanidade até hoje, que é a espiritualidade. 90% da população mundial, a princípio, tem alguma prática religiosa ou espiritual. E é difícil, às vezes, para as pessoas conseguir diferenciar a definição de espiritualidade, transcendência, religiosidade e religião. Mas a parte subjetiva das pessoas está fortemente ativa nesse contexto. E é um assunto que não se limita só a situações limites, como proximidade da morte ou situações assim. A gente vai ver como integrar esses aspectos no ambiente terapêutico em saúde mental. Milena, nos dá um panorama de como é que tu vai abordar, né, a tua palestra e essa temática no nosso evento. Muito bem, então a ideia é falar sobre conflitos espirituais, e então, num primeiro momento, eu vou trazer, assim, um pouquinho do conceito, alguns estudos sobre conflitos espirituais, vou trazer também as competências, então, para o manejo clínico de questões religiosas, espirituais, na prática clínica, que esse foi o tema da minha tese, também de doutorado, que eu defendi agora em março deste ano, pela PUC. E por último, nós vamos também ver um caso clínico, né? Então, a ideia é trazer tanto a teoria quanto o desenvolvimento das competências e aplicabilidade dessas competências, então, num exemplo prático. Então, a tese saiu do forno há pouco aí, está bem atualizada. E como é que é a associação dessa parte de conflitos espirituais na abordagem clínica com o aspecto de resiliência, né? Ela efetivamente auxilia na resiliência? Como é que vocês veem essa ligação? Trabalhar com conflitos espirituais é realmente bastante significativo, né? Porque o que são os conflitos, assim, até para trazer um pouquinho já do conceito, né? Então, são tensões ou conflitos que se estabelecem, assim, ao que a pessoa sente ou percebe na vida dela como sagrado. E esse sagrado, pode estar vinculado, por exemplo, a algum nome específico, como uma entidade, Deus, santos, anjos, enfim, o nome que a pessoa dê para isso dentro da sua crença, né? Mas também pode ser, por exemplo, um momento de vida, o nascimento de um filho, o casamento, um rito de passagem, como a gente chama, né? Ou ainda ligado a propósito, sentido. Então, está muito ligado a essas questões relacionais. Né? E quando a gente resolve um conflito espiritual, automaticamente isso se reflete nas relações, isso se reflete na relação da pessoa com o contexto dela e com ela mesma em termos existenciais.
Então, realmente isso está relacionado à resiliência, porque trabalhar isso também é desenvolver a resiliência, de certa forma. Com Então, certeza, nesse realmente. sentido, é bem interessante, assim, porque quando a pessoa começa a olhar para essa questão conflitiva, né, que às vezes a pessoa nem tinha se dado conta, assim, por exemplo, eu cresci numa família com determinadas crenças, mas eu mudei ao longo da minha vida, e isso gera muitas vezes um conflito, por exemplo. Né? E aí gera culpa, gera até às vezes desentendimentos familiares, e esses sentimentos precisam ser olhados, porque a espiritualidade ela é uma dimensão do ser humano que muitas vezes a gente não tem muito treinamento dentro do âmbito acadêmico no sentido da graduação, né? Depois já no nível de pós-graduação a gente vê o Brasil aí publicando muitos artigos e sendo muito articulado, principalmente dentro da psiquiatria e da psicologia, né? Mas o que a gente observa em termos acadêmicos? Não se tem embasamento de disciplinas, né? Muitas aulas, muito treinamento. Só que na prática, como 90% dos brasileiros de alguma forma acreditam em algo, algum comentário, alguma situação vai aparecer. E aí o que se faz com isso? Foi justamente isso que eu trabalhei na minha tese. Então, o que se faz? Alguns terapeutas não sabem como conduzir esse tema, não sabem o que falar, muda de assunto, ou então tenta entrar, mas daí daqui a pouco confunde as suas crenças naquele manejo, se identifica, ou tem preconceito, porque aquilo é muito diferente do que ele acredita, e aí fica difícil, ou prefere então não entrar para não, porque pode achar até que é uma questão ética, uma falta ética, porque eu vou entrar e não sei o que fazer, então prefiro não entrar. Então, isso gera, muitas vezes, um impedimento de resoluções de conflitos que são significativos para aquela pessoa. Né? Então, Então, assim, olhar para isso... se a gente fosse pensar genericamente, existem N tipos de conflitos, mas tem os conflitos de ordem sexual, os conflitos de ordem transgeracional, os conflitos sociais, conflitos com a identidade e os conflitos espirituais. Dá para se pensar nessa posicionamento, assim, né? Isso, tanto as crenças quanto as não crenças também fazem parte do ser humano, são uma dimensão a ser vista, né? E a gente respeita todas, é uma questão ética, mas simplesmente ignorar o assunto não significa ter ética, por exemplo, não significa, né? Então, é necessário treinamento, na verdade. Né? Excelente. E quais são as competências que um terapeuta, a princípio, deveria ter, né, para conseguir trabalhar isso no consultório de um jeito efetivo e principalmente de um jeito não iatrogênico, né? Tanto o psicólogo ou o psiquiatra, para que não seja iatrogênico. Quais são as competências e como trabalhar isso no consultório, assim? Eu sei que tu vai aprofundar isso bastante na tua palestra, mas só para a gente dar um briefing para o pessoal. Então, trabalhar competência significa desenvolver conhecimentos, habilidades e atitudes. Então, a gente não consegue desenvolver competência, por exemplo, somente lendo um livro. Né? Isso não existe. Desenvolver competências nesse âmbito significa também olhar para algumas crenças nossas, preconceitos nossos, desenvolver o que a gente chama uma das maiores competências, que é a autoconsciência. Né? A autoconsciência ela está implicada na questão de nós sabermos que nós temos um background, nós temos um histórico também das nossas questões e que isso entra conosco no consultório, assim como os dos pacientes também entram com eles no consultório. E aí, quando a gente olha para essa pessoa, a gente poder, então, desenvolver, talvez através de uma empatia, talvez assim, estou pensando um termo assim que dê conta de várias abordagens, né? Mas independentemente assim do termo que se use, da gente conseguir se colocar naquela situação e fazer uma escuta, considerando também quando a gente está incomodado, a gente levar isso para uma supervisão, a gente buscar a nossa terapia, né? Quando a gente vê que é muito parecido, ter uma certa atenção. Né? Será que eu estou aqui fazendo uma intervenção clínica ou eu estou aqui daqui a pouco ouvindo algo que para mim é muito confortável, quase que um chazinho das 5 ali, né? O que é uma questão nada ética, né? Então, assim, como eu lido com isso? Então, competências, a literatura aponta uma série de competências, né? Alguns estudos apontam em torno de 24 competências, outros em torno de 16 competências, então são várias, né? A WPA, Associação Mundial de Psiquiatria, ela publicou o Position Statement em 2016, que são diretrizes, né, um documento que aponta algumas diretrizes nesse âmbito, que traz, por exemplo, como uma competência a gente saber como perguntar sobre o tema na anamnese clínica, por exemplo.
né, numa entrevista clínica. Ou então, a questão de não fazer um proselitismo, que é justamente isso que eu estou falando, né? As minhas crenças são as minhas, os pacientes são as dele. Então, a gente saber diferenciar, mas saber que elas estão ali, presentes de alguma forma. Né? Então, saber, por exemplo, quanto as crenças elas podem causar prejuízo, no sentido até pensando num conflito religioso espiritual, por exemplo, pode ser causa de sofrimento, assim como pode ser um benefício que pode contribuir no tratamento também. Então, poder identificar essa possível forma de auxílio e também prejuízo. Então, estar atento, né? Estar atento aos estudos. Então, tem várias competências, assim, né? Que não daria, acho que é uma questão para palestra mesmo, Sim, né? para palestra, só para palestra, só para trazer um spoiler. E até assim, eu fiquei curioso, até a capacitação, né, para conseguir fazer essa abordagem de um jeito mais estruturado, assim, né? Existe algum curso específico de espiritualidade em saúde mental, ou é interesse participar de grupos? Como é que é, assim, tanto do psicólogo quanto do psiquiatra? Isso. Existem alguns movimentos, assim, específicos, né, de cursos de extensão em diversos locais, né, nós já fizemos até na PRS, já fizemos cursos também, né, então temos aí uma série de cursos de pós-graduação também, na PUC já fizemos turmas de pós-graduação sobre espiritualidade na prática clínica, então tem tido alguns movimentos, assim, né, recentemente fizemos também simpósio de espiritualidade na prática clínica na Higgs, então, alguns eventos, assim, vão nos ajudando, né? Na minha capacitação, na minha tese em si, eu fiz 3 estudos, né? Eu fiz uma revisão sistemática, eu desenvolvi um instrumento que mede competências em psicoterapeutas e fiz uma validação inicial desse instrumento, né? Com validades psicométricas, assim, que foram significativas. E, no terceiro momento, desenvolvi um treinamento em que media antes e depois, né? Nós identificamos alguns efeitos aí, então, também, a partir do treinamento. Então, o que eu posso dizer sobre treinamento, né? A gente precisa, em termos do que qualifica o treinamento, é trabalhar primeiro de forma conceitual essas questões, depois trazer essas questões para o âmbito da prática e para o âmbito subjetivo dos psicoterapeutas, para poder trabalhar e desenvolver as competências. Porque só, por exemplo, eu mostrar os conceitos, apresentar um caso, isso é interessante, mas também ter dinâmicas que desenvolvam isso, né, subjetivamente, assim. Como um produto da minha tese, eu escrevi um livro que está para ser lançado agora pela Edipuc, e provavelmente acho que em agosto, setembro está para sair, que é um manual de consulta para psicoterapeutas sobre esse tema, sobre o desenvolvimento dessas competências. Então, ali tem até exercícios que as pessoas podem, de alguma forma, olhar um pouquinho mais para essas questões, né? Então, acho que foi bem produtivo. Não, bem produtivo, e uma coisa que, enfim, que vai para a prática para ajudar no dia a dia da pessoa que está lá na ponta atendendo, né? Porque esse é o objetivo, né? A gente fazer um estudo para ficar só nos artigos é importante, claro, mas tem que ter uma aplicação, né? Excelente. E tem como trabalhar os aspectos da espiritualidade em crianças e adolescentes também? Sim, né? Todo mundo, de alguma forma, independentemente da faixa etária, vai trazer suas questões. São questões que aparecem, existem até alguns estudos, tem um colega que vem fazendo uma dissertação de mestrado sobre espiritualidade em crianças, então tem alguns estudos que falam um pouquinho, né? Apesar de poucos, com crianças são menos estudos, né? Mas quando a gente trabalha a criança também no âmbito mais clínico, se trabalha também as questões familiares, das crenças familiares, de entender o que aquela família também está percebendo nesse sentido e compreende desses fenômenos, enfim. Então, é um trabalho mais amplo, assim, e que tem profissionais, então, com determinadas formações que podem dar conta disso, né? Mas um campo ainda muito amplo, assim, muito, como é que eu vou dizer, muito... Incipiente. Não é incipiente, isso aí, muito inicial. O teu foco psicoterápico, enfim, na terapia transpessoal, e tem uma pergunta aí capciosa. A psicoterapia transpessoal, ela se adapta melhor a essa integração da espiritualidade no setting terapêutico? Existem estudos comparando com outras linhas, TCC, psicoterapia de orientação analítica, enfim, ou
como é que tu diria? Ela tem a psicoterapia transpessoal tem alguma competência a mais do que outras psicoterapias? Talvez essa seja a pergunta. Tá, certo. Então, assim, vou começar, acho que falando não da transpessoal, assim, trabalhar com essas questões, isso é independente de qualquer abordagem, né? Todas as abordagens, elas podem ser utilizadas no trabalho do manejo clínico dessas questões, porque são questões que envolvem o ser humano, isso independente de abordagem. Cada uma vai ter a sua perspectiva, a sua forma, o seu método, suas técnicas, né? Mas é um tema que abarca todas as abordagens. Dentro da transpessoal, especificamente, por que a transpessoal, nesse caso, ela é muito interessante, assim, porque dentro da evolução das psicoterapias, ela é uma psicoterapia que surgiu ali na década de 70, final da década de 60, enfim, junto ao movimento da contracultura, enfim, em que nesse momento ali, em especial, era um movimento de descobertas de experiências, foi um momento de muitas experiências espirituais, principalmente ligadas ali ao movimento do pós-guerra do Vietnã, né, a questão também, assim, dos psicodélicos, então várias questões que surgiram ali, o Maslow estudou as experiências de pico, então teve um movimento todo de olhar para esse lado transcendente do humano e para essas experiências que uma das características dessas experiências espirituais muitas vezes é a inefabilidade, né? Então às vezes não se consegue falar sobre isso, mas aquilo acontece e as pessoas muitas vezes elas têm experiências que são reveladoras em termos de propósito, de sentido. A pessoa aquilo para a pessoa subjetivamente é uma verdade no sentido assim do impacto que ela causa na vida da pessoa, né? Então, você começou a olhar para essas experiências transcendentes. E a transpessoal foi a abordagem que olhou para isso e buscou integrar isso na psicoterapia, na psicologia de forma geral, né? E aí, o que acontece? Naquele momento, esses conceitos e os estudos de espiritualidade que se tem hoje, né, acadêmicos, eles não eram em tão grande volume quanto nós temos hoje. E hoje, a partir do que a gente tem, a gente consegue ter talvez um panorama um pouco melhor de como integrar essas questões na prática clínica, independente da abordagem. Mas a transpessoal, ela meio que foi a primeira, assim, né, que iniciou isso, no sentido de olhar para isso, assim, né, surgiu lá no final do movimento humanista, ali com Maslow, né, assim, e aí ele começa a introduzir um pouquinho a questão da transpessoal a partir do olhar para essas experiências, né, dentro das pessoas que ele estudou, as pessoas autorrealizadas, as pessoas que tinham um potencial de desenvolvimento, assim, diferente, né, um pouquinho mais desenvolvidas dentro daquela perspectiva da pirâmide que ele criou. Então, a transpessoal, nesse sentido, ela tem um pouquinho mais de recursos, no sentido de ser muito tranquilo falar sobre isso. É um tema que a gente sempre olhou, a gente sempre concebeu o ser humano como um todo, físico, emocional, espiritual, né? E talvez para algumas abordagens o espiritual simplesmente não fazia parte. Sim, sim. Então, a gente tem essa vantagem, entre aspas, né, de estar há mais tempo DNA, fazendo tá no isso. DNA. Né? Então, as pessoas chegam no meu consultório assim, fiz não sei quantos anos de terapia, assim, mas para ti eu posso falar. E daí ela fala, daí eu, como é que não falou isso antes? E ali está a questão que tinha que já ter sido olhada, e não foi, né? Então, isso talvez a transpessoal desmistifica um pouco essa questão que outras abordagens às vezes ainda tomam como um mito, assim, acho que essa é a grande diferença, né? Então, o caso, inclusive, que eu vou apresentar, né, na jornada, ele é dentro dessa abordagem, né? Eu vou falar um pouquinho, então, como essa abordagem também faz, digamos assim, como é que a gente trabalha. Tá bom. Muito obrigado. Então, para vocês que, enfim, que é uma novidade, entre aspas, uma abordagem mais sistematizada ou mais técnica dos conflitos espirituais, enfim, e que é uma coisa que surge no dia a dia de qualquer psicoterapia, estão todos convidados para poder assistir a palestra da Milena, enfim, e do outro palestrante que vai ser junto, que é o Alexandre. Todos vocês vão... Quer dar mais fazer algum comentário final para dar um fecho? Nós estamos na finalização.
só até uma coisa que eu gostaria de falar, a gente fez recentemente, né, até como parte da tese, uma revisão sistemática sobre essas questões da aplicação, né, na psicoterapia, assim, né, de como fazer isso, enfim, e nós encontramos muitos estudos, por exemplo, da cognitivo-comportamental, né, isso foi algo que se sobressaiu também nessa revisão sistemática, né? Então, a gente vê, assim, uma abertura de várias abordagens para isso, assim, olhar para isso, integrar isso, né? Sei que o professor Alexander também vem aí organizando um curso que envolve essa questão da espiritualidade na prática clínica e, se eu não me engano, tem um foco um pouquinho mais cognitivo. Então, acho que tem vários movimentos aí no sentido dessas abordagens, né? Me identifico com a minha, sou muito feliz com a minha, mas o que eu quero dizer é que o tema, ele é mais amplo do que a minha abordagem, né? Eu acho que todas as abordagens, é muito do profissional mesmo desenvolver isso, independente da sua abordagem. Acho que essa é a questão. Obrigado pelo teu comentário, muito generoso. Vocês vão poder ter acesso a esse podcast, aos demais outros do CelgoCast que estão nas diferentes plataformas de podcasts. A gente também vai estar no YouTube. Milena, enfim, o Celg te agradece pelo spoiler aí da tua atividade. Lembramos a todos que ainda é possível se inscrever na jornada no celg2022.com.br. O meu nome é Alexandre Enes Henriques, eu sou médico psiquiatra e sou o atual diretor de tecnologia do CELG. Até Gramado. Milena, muito obrigado pela tua atenção também. Obrigada, Alexandre, obrigada pelo convite, né? Pessoal, quem puder, então, né, aparecer, prestigiar o evento, já estive em outros eventos, em outras jornadas do CELG, foi maravilhoso, então, são momentos realmente bem importantes, de grandes trocas, então, quem puder aparecer, será muito bem-vindo. Muito obrigado, então, e até a próxima. Até.